Hoje nós vamos estudar sobre a importância do estudo da Palavra de Deus como um instrumento vital no reavivamento das igrejas e também na superação de dificuldades. Bom, como dissemos, o tema de hoje tem que ver com a Bíblia como um elemento de reavivamento e também como um instrumento de superação de períodos difíceis, né? Agora, qual é a relação existente entre a Bíblia, o chamado tempo de angústia, né, que é um tempo profético ligado às profecias do tempo do fim, né, e o reavivamento que se requer da igreja? Bom, nós vamos tentar entender essa questão a partir do chamado livrinho Doce e Amargo, aquele livro que foi experimentado pelo profeta João do Apocalipse, né? Vamos ao texto. Apocalipse 10, versos 9 a 11, assim diz a Bíblia. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Veja que interessante. Aqui, obviamente, há uma linguagem figurada, né? Nós podemos observar, por exemplo, nessa imagem, que a Bíblia aqui está dentro de um prato, acompanhado de um garfo, né? Mas não foi um livro nesse formato, obviamente, que João foi estimulado a comer, né? Os livros daquele tempo eram assim, eram rolos, mas obviamente o autor da gravura aproveitou a metáfora, né, da Bíblia como um alimento. Então veja que figura interessante. O anjo aparece para João dizendo que ele tinha que comer o livro. Então, João foi ao anjo e pediu o livrinho para comer. E olha que coisa curiosa. O anjo não disse para o apóstolo João comer esse livro. Não disse. Na verdade, se você prestar bem atenção ao detalhe, o anjo mandou que ele devorasse o livro. E devorar não é a mesma coisa que comer, simplesmente, não é? Outro dado interessante é que ele é avisado de que ao comer desse livro, que eram as palavras de Deus, ela seria doce na sua boca e amargo no ventre. Certo ou errado? Né? Errado, na verdade, né? Por um pequeno detalhe. O anjo não disse que seria doce na boca e amargo no ventre. Perceba que o texto diz: ele será amargo ao teu estômago e na boca doce. Ele inverteu, né? Na verdade, eu é que inverti, né? O anjo disse o que tinha que ter dito na ordem que tinha que ter dito. E olha que mensagem interessantíssima. Por que ele começou pelo amargo e não pelo doce? Se você parar para pensar na lógica do processo digestivo, você não experimenta primeiro o alimento dentro do estômago e depois na boca. Você primeiro saboreia o alimento. Depois o engole e ele vai para o estômago. Não é? E o que isso quer dizer? Bom, aqui tem uma mensagem clara para os cristãos de todos os tempos, não é? A mensagem de Deus para a humanidade, a mensagem do Evangelho, os convites de Deus, as revelações de Deus, ela tem um aspecto doce e tem um aspecto amargo, não é? Isso é fácil de entender. A primeira experiência com o Evangelho, por exemplo, a experiência do perdão, da paz de espírito, de você se sentir aceito, da vida adquirir um propósito, um significado, esse é o lado doce. É o lado doce do Evangelho. Mas perceba que todo o alimento, você não apenas prova ele na boca. O alimento precisa ser assimilado e para ser assimilado ele precisa ser deglutido, ele precisa ser engolido, não é? E o Evangelho também traz o seu lado de experiências amargas. Quantas pessoas você já conheceu, talvez até você mesmo ou você mesma, que já tenha pagado um certo preço pela opção que fez de ser um servo de Deus, de ser uma pessoa que segue as orientações de conduta moral que são expressas na Bíblia Sagrada. Eu particularmente tenho um amigo que trabalhou quase que a vida inteira como representante de vendas, né, em diversos tipos de produtos, trocando de empresa em empresa. Até que numa certa vez ele estava trabalhando numa empresa de venda de material de higiene de ambientes, né? E um dia o chefe disse para ele que havia recebido uma proposta de contrato com um certo hospital, né? Então ele foi até o local, fez o contato com o chefe daquele hospital, né? O chefe, o administrativo, né? Ele fez lá um pedido de uma certa quantidade de produtos de higienização hospitalar
Ele fez o orçamento, entregou o orçamento, depois entregou o produto, receberam pelo valor e pronto, fechou o negócio. Muito tempo depois, aquele mesmo sujeito que havia feito a primeira compra ligou não para o chefe dele, mas agora ligou diretamente para ele. Ele fez um novo convite. Olha, eu estou precisando de mais daquele produto, uma quantidade maior, então dá uma passada aqui que a gente precisa fazer um novo pedido. Quando ele chegou na frente do dito hospital, esse meu amigo, ele estranhou que o sujeito não quis recebê-lo dentro do escritório do hospital. Ele disse, olha, me espera na lanchonete aí em frente, eu desço aí e converso com você. Tudo bem, ele pensou, né? De boa fé, pensou, ele deve estar com fome, quer comer alguma coisa, a gente se encontra aqui. Mas eis qual era a proposta. A proposta era a seguinte, o homem disse para ele, olha, eu tenho um negócio bom para te oferecer. Toda vez que a frase começa com eu tenho um negócio bom para você, não sei qual é a tua experiência, mas na minha nunca deu certo para mim. Deu certo para todo mundo, menos para mim. A frase começa assim, já começa suspeita. E qual era a proposta que esse sujeito tinha para fazer? Olha, é a seguinte, eu agora quero que você forneça aquele mesmo produto, não mais só para o meu hospital, mas para todos os hospitais da rede metropolitana, da rede pública metropolitana. Então, se o valor der 1 milhão, você pode botar 2 milhões na nota, 3 milhões, 5 milhões, a gente vai pagar a nota. Sua comissão vai lá em cima, fica tranquilo, só pode dar o valor que você quiser. Esse amigo meu, sendo obviamente um cristão, né? Mas não querendo criar um problema com o sujeito, ele disse, olha, eu não sei se a empresa tem condição de fornecer essa quantidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu chefe primeiro, depois a gente dá um retorno. Na verdade, ele usou isso como uma evasiva, né? Mas ele já era conhecido, o chefe dele sabia que ele era cristão evangélico, era uma pessoa séria. Então ele chegou de volta ao trabalho e comunicou ao seu chefe. Foi isso que tinha que ter feito, né? Foi uma pessoa honesta. Ele disse, olha, chefe, o senhor me conhece, sabe que eu não gosto de participar desse tipo de coisa, mas também não quero lhe dar prejuízo, né? Se o senhor quiser fechar o negócio, não sou eu que vou lhe dar o prejuízo, mas eu não fico confortável de eu fechar um negócio dessa natureza. Ele, não, fica tranquilo, tudo bem, obrigado por ter me avisado. Isso era uma sexta-feira de tarde. Esse meu amigo foi embora para casa, passou o final de semana. Na segunda-feira de manhã, chegando à empresa, assim que ele entrou pelo portão, né, pela porta da empresa, a moça da recepção disse, olha, seu fulano, dá uma passada lá no RH, que o chefe do RH quer conversar com o senhor. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Ele foi demitido naquele mesmo dia e o chefe dele fechou aquele grande negócio fraudulento. E ele, pai de família, chefe de família, ficou desempregado por um tempo, né? Esse é o lado amargo, né? A salvação, ela não tem preço, né? O preço que ela custou foi o sangue de Cristo. Mas andar no evangelho tem custo. E Jesus deixou isso muito claro, né? Vocês devem se lembrar que houve um episódio em que Jesus pede para as pessoas atravessarem o Mar da Galileia. Ele estava curando na margem leste do Mar da Galileia, depois de passar um dia inteiro curando e pregando. Ele pede para os seus discípulos e para aqueles que o acompanhavam, aquela grande multidão, olha, entrem nos seus barcos, atravessem até o outro lado. Quando chega na outra margem, aquela multidão está indo atrás de Jesus, Jesus vira para eles e começa a fazer um discurso dificílimo. Começa a dizer, olha, quem não largar pai ou mãe para me seguir não é digno de mim, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue não é digno de mim. Começou a falar umas coisas estranhas, né? A multidão começou a virar as costas e ir embora. Seus discípulos viram para ele e disseram, mestre, duro é esse discurso? Quem pode suportá-lo? Então Jesus vira para os seus próprios discípulos e diz, vocês também querem ir com eles? A hora é boa, não é? Aí o seu discípulo responde, mestre, se não formos para ti, para quem iremos? Né? Sabe a escolha, aliás. Mas veja, Jesus nunca enganou ninguém, Deus nunca enganou ninguém. Ele tem muito a oferecer. Mas aqui, nesse mundo, viver uma vida ética em obediência a princípios éticos, aos princípios morais propostos pela Bíblia, pelo Evangelho, tem um preço, tem um custo. Aqui, o lado amargo, não é? Tem o seu lado amargo. Agora veja, não foi apenas João que passou por essa experiência mística com a orientação de comer o livro. O profeta Ezequiel passou por uma experiência idêntica. No relato de Ezequiel, estendeu diante de mim uma mão. Ezequiel está vendo uma mão de um ser espiritual estendendo aquele livro diante dele, não é? Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Aqui tem algumas lições também que se repetem, né? Mas a primeira que se nota, aquele anjo que está oferecendo, aquele ser espiritual que estava oferecendo este rolo para o profeta Ezequiel, estendeu o rolo diante do profeta, para depois mandá-lo comer. Isso tem uma lição
prática muito objetiva, né? Bíblia fechada não alimenta ninguém. Percebe? Lição muito clara. Então, primeiro ele estendeu o rolo, para depois dar a ordem para o profeta comer. Agora veja que curioso. Para João, o anjo diz: olha, ele vai ser amargo no teu ventre. Ele vai ser amargo. Na boca vai ser doce como mel, mas tem o lado amargo. Para o profeta Ezequiel, acontece um fenômeno muito semelhante. O que foi que o profeta Ezequiel viu escrito nesse livro? Lamentações, suspiros e ais. Estava escrito por dentro e por fora desse livro. Lamentações, suspiros e ais. Eu pergunto, tinha boa notícia nesse livro que foi dado pelo profeta Ezequiel? Tinha boa notícia? Não, tinha lamentações, tinha suspiros e tinha ais. Trata-se de uma experiência da mesma natureza que aquela experiência vivida pelo profeta João. E mais uma vez, o anjo diz, não para João agora, mas para Ezequiel: come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel, que é uma outra lição importante. Antes que o profeta fosse enviado como mensageiro à casa de Israel, ele mesmo precisava se alimentar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Primeiro ele precisava estar alimentado, para que ele depois pudesse ir à casa de Israel, dar o alimento espiritual, dar as palavras de Deus. Ele precisava se alimentar primeiro. Então abri a boca e ele me deu a comer do rolo e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Percebe que é a mesma experiência vivida por dois profetas distintos. Ezequiel lá no Antigo Testamento, João lá no final do Novo Testamento. Veja a atitude do profeta Ezequiel. João, ele foi ao anjo e pediu o rolo para comer. O profeta Ezequiel abriu a boca. Que lição nós temos aqui? Que lição nós temos aqui? Deus não vai empurrar a palavra dele goela abaixo de ninguém. Deus não vai empurrar o evangelho e a vontade dele goela abaixo de ninguém. A oferta foi feita para João, ele tomou o livro da mão do anjo e o comeu. A oferta foi feita para Ezequiel, Ezequiel abriu a boca e recebeu o alimento e comeu. Ou seja, se você quer se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, você tem que ter, isso tem que passar pelo seu consentimento voluntário. Entende? Deus não vai forçar a sua presença, Deus não vai forçar seus ensinos, Deus não vai forçar suas palavras a ninguém. Isso tem que passar pelo nosso consentimento voluntário. E ele disse ao profeta: dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Mais uma vez, uma lição que se repete. O anjo diz para João: toma o livro e devora o livro. Para o profeta Ezequiel, o que o anjo diz? Enche as tuas entranhas. Em outras palavras, o que é que isso significa? Se empanturra, come à vontade. É como se ele estivesse dizendo: olha, Ezequiel, o Ministério da Saúde Celestial adverte: coma sem pudor, coma sem moderação nenhuma. Isso não vai te fazer mal, isso não vai te deixar empazinado, isso não vai dar obesidade, isso não vai te dar congestão. Não está na hora de fazer dieta, não da palavra. Percebe? Não é a hora de fazer dieta. A recomendação do anjo para João e para Ezequiel não era... Perceba aqui, o anjo não chegou com uma bandejinha oferecendo para Ezequiel: Ezequiel, olha, eu gostaria de fazer uma degustação, né? Nós temos aqui uma bandejinha, nós temos aqui pitadas de salmos, nós temos uns petiscos de provérbios, nós temos uma coisa ou outra aqui de Moisés, nós temos uns petiscos aqui de Apocalipse, de cartas de Paulo, que é dar uma beliscada em um... Não, isso aqui não foi degustação, de maneira alguma. Não se tratava de uma degustação. Se tratava de uma refeição farta. Para que os profetas alimentassem o rebanho de Deus, eles precisavam se alimentar bem. Eles precisavam comer. Isso te lembra alguma coisa? Veja, ao longo de toda a Bíblia, a palavra de Deus é comparada ao mel. Eu citei aqui apenas o Salmo 119, 103, mas são muitas as passagens que comparam as palavras de Deus e a lei de Deus ao mel. Nós temos que nos lembrar que a terra prometida para o antigo Israel era chamada de terra que mana leite e mel. O que é isso? Era símbolo de alimento. Naqueles tempos, em localidades desérticas, um indivíduo que tivesse leite e mel, ele estava salvo.
em períodos de grande estiagem, de fome ou de escassez de alimento. Né? Esse é símbolo de fartura. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, diz o salmista no Salmo 119. O mel é um claro símbolo da palavra de Deus. Né? Mas o Apocalipse diz, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Amargo. Se a palavra de Deus é comparada ao mel, mas nós vimos que em duas circunstâncias a palavra ofertada aos profetas tinha um aspecto doce, mas tinha também um aspecto amargo. O que significa esse amargo? Esse amargo, na Bíblia, aponta para experiências difíceis, para desapontamentos, para rupturas, para prejuízos, para divórcios, para tragédias, para diagnósticos médicos fechados sem cura, para notícias trágicas, para perdas importantes. O amargo é um símbolo das experiências difíceis da vida. Agora, a Bíblia tem algo a nos ensinar. A Bíblia tem algo a nos oferecer. Essa mesma Bíblia que em tantos aspectos é doce como mel, não é? Nós somos estimulados a comer até nos empanturrarmos. Ela tem algo a dizer a respeito dos períodos amargos. Veja, nós vamos aprender sobre essa lição num episódio bastante conhecido, que são os discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas capítulo 24, nos versículos 13 ao 45. Nós vamos pincelar apenas alguns versículos, apenas para dar um contexto. O que acontecia aqui? Era o primeiro dia, o dia da ressurreição. Esse é o primeiro dia da semana, logo de manhã cedo. Se vocês se lembrarem, logo de manhã cedo, Maria corre ao sepulcro. O corpo de Jesus não havia sido embalsamado. Ele havia, por conta de já ser o dia da preparação, ou seja, era o final, o entardecer da sexta-feira, não querendo entrar pelas horas do sábado, para não ser, digamos, censurada pelos rabinos, pelos fariseus. Eles apenas enrolaram o corpo de Jesus na faixa, né, naquela faixa fúnebre, e colocaram ele dentro do sepulcro. Um sepulcro fornecido, inclusive, por José de Arimateia, que era um homem rico. Ele forneceu o sepulcro construído por ele para a própria família. Então, Maria vai logo de manhã levando os ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus, e quando chega lá, não o encontra. Encontra apenas os panos enrolados em cima da pedra mortuária, mas ela vê alguém do lado de fora e, julgando que o corpo de Cristo havia sido roubado, ela se dirige e escuta a voz dele. Né? Ela sai dali, louca de alegria, e sai contando para os discípulos. Isso ainda era de madrugada. Primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Enquanto isso, 2 dos discípulos estavam saindo a caminho de Jerusalém para a cidade de Emaús. Esses discípulos estavam destruídos. Destruídos. Por quê? Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, 3 anos e meio de investimento seguindo Jesus, esperando pelo momento em que ele se manifestaria como Messias, libertador de Israel, que libertaria Israel do jugo romano. Esse dia não chegou porque ele foi assassinado. Então agora acabou. Eles tinham entendido tudo errado, na verdade, sobre a missão de Cristo. E eles estavam ali, remoendo essa agonia, deprimidos, destruídos, de luto. Todos os seus sonhos haviam escorrido por entre os dedos. E eles estavam saindo também, de manhã bem cedinho, de Jerusalém para Emaús, conversando sobre esses assuntos. E de repente um estranho se junta a eles no caminho. Esse estranho, na verdade, era Jesus, já ressuscitado. Mas ele se apresentou numa forma que não foi reconhecido pelos seus discípulos. Ele pareceu estranho, então ele se junta aos seus 2 discípulos. Ele se pergunta: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Veja, quantas vezes na vida você já se sentiu paralisado pela tristeza? Nos tempos amargos da vida. A tristeza, a dor, as perdas, as rupturas, os grandes dramas da existência são paralisantes. Mas veja que mensagem linda. No momento do pior luto, no momento mais amargo da vida desses discípulos, no momento em que eles julgavam que todos os seus sonhos haviam escorrido por entre os dedos, se despedaçado pelo chão, nesse momento exato em que eles estavam paralisados, entristecidos, era exato momento
em que o próprio Jesus estava andando ao seu lado e eles não o reconheciam. E eu lhe pergunto, você acha que com você e comigo é diferente? O que você acha? Nós não enxergamos isso, muitas vezes. Mas é quando nós estamos passando por esse período amargo, quando a tristeza e a dor nos paralisam, que Jesus está ali, caminhando ao nosso lado. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo, acho que meio mal criado até, né? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Quais? Querido, tenta entender o que está acontecendo aqui, nessa cena. Jesus como que diz, não, do que você está falando? Não estou sabendo, não. Ninguém me contou. Ninguém. Não estou sabendo de nada. Na linguagem popular a gente dizia, se fez de sonso. Deixa eu tentar dar um contexto para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Imagina a seguinte situação hipotética. Você fez uma viagem a trabalho, talvez, ou a passeio, para uma cidade distante. Passou aí uma semana, 10 dias longe da família. E aí na véspera, antes de voltar para casa, você liga para casa, olha, vou pegar o ônibus amanhã, estou chegando aí, estou voltando se Deus quiser, estou cheio de saudade. E aí você está numa pensãozinha ou num hotelzinho, numa cidade pequena do interior, você faz seu último comunicado com a família, desliga seu telefone e lá naquela localidade está chovendo bastante, mas aí você se lembra, poxa vida, eu não comprei uma lembrancinha para levar para casa, para minha família? Tem uma loja de conveniência do posto aqui do lado, eu vou lá rapidinho, vou pegar o guarda-chuva, tá chovendo bem, mas vou pegar o guarda-chuva e vou lá. Aí você esquece teu celular dentro do hotel. Quando você chega lá, você estava no Rio Grande do Sul, em dia de chuva. A água carregou a pensãozinha onde você estava, com o seu celular lá dentro, carregou as pontes, derrubou as torres de celular de comunicação e você teve que se esconder no telhado de uma casa, no meio de uma imensidão de água. E você fica lá ilhado 3 dias, sem ninguém da sua família saber se você está vivo ou morto. Agora imagine a seguinte situação, tua família já olhou o noticiário, a sua família sabe que o hotelzinho, a pensãozinha onde você estava foi completamente destruído, varrido pela água. Sua família estará ou não em desespero? Com certeza estará. Agora imagine a outra situação, 3 dias depois, exatamente o período em que Jesus passou, morto na sepultura, 3 dias depois, a Defesa Civil chega com um barquinho lá, te socorre, te leva para uma área segura. Qual é a primeira providência que você toma? Ligar para casa? Dizer para a família que você está bem? Não. Você vai pegar teu ônibus, vai ficar quietinho, vai para casa. Vai parar na rodoviária, vai passar numa lojinha, vai comprar um disfarce. Vai botar um capu na cabeça. Vai chegar perto da tua família. A tua família tem que caminhar uma boa distância para ir numa funerária ou para ir em algum órgão do governo procurar notícias tuas. E você disfarçado se junta à tua família e caminha uma longa distância, sem revelar que você já voltou. Pintou a cena? Conseguiu idealizar? Conseguiu mentalizar o quadro? Quando chegasse no final dessa longa viagem, se você tirasse o capô e dissesse, ei gente, tô aqui, surpresa, eu não sei se você ia apanhar primeiro e receber um abraço depois, ou se ia receber um abraço de livre e depois uma coça pela brincadeira de mau gosto, não é? Pela crueldade de não ter de imediato, assim que você saiu da sua área, você foi socorrido lá pelos bombeiros, você já não ter anunciado para tua família que você estava bem. E aí você pensa, bom, é mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui. E parece, se fosse uma pessoa, um simples ser humano, nós diríamos, isso foi uma brincadeira de mau gosto, foi um gesto de crueldade. Mas era Jesus. E com Jesus não tem crueldade. Com Jesus tem sempre propósito. E aonde isso aqui vai dar? Mas o cenário montado é esse. Eles estavam no fundo do poço, deprimidos, de luto, destruídos. O sonho acabou. Eles haviam largado tudo para seguir Jesus. E agora eles não tinham mais a profissão que tinham e não tinham mais nada. Era esse o contexto. E Jesus está aqui lhes perguntando, quais? Não estou sabendo não. O que está rolando? E aí eles explicam para Jesus. Né? Eles não sabem o que era Jesus. Explicam para aquele estranho que o Messias foi morto, como ele foi tratado. Né? E aí Jesus, segundo o texto bíblico, diz que começa
a discorrer através dos textos bíblicos. E o que é que diz lá o verso 27? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus não se revela. Jesus começou a abrir as Escrituras ao longo do caminho, ao longo da jornada entre Jerusalém e Emaús, ensinando esses discípulos a enxergarem Cristo dentro das Escrituras, começando por Moisés, passando por todos os profetas. Ou seja, ele estava ensinando seus discípulos a enxergarem Jesus dentro das Escrituras, o que talvez eles ainda não tinham aprendido a fazer. Depois de uma longa jornada, eles chegam na encruzilhada de Emaús e Jesus faz menção. Jesus, na verdade, ali até então para eles era um estranho. Ele faz menção de passar direto seguindo viagem. Mas o que é que os discípulos dizem para ele? Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então, você consegue perceber que os discípulos que chegaram na encruzilhada de Emaús não são os mesmos discípulos que saíram lá de Jerusalém? Veja, porque é tarde e o dia já declina. Eles saíram de manhã bem cedinho. Chegaram no destino com o sol declinando. Foi uma caminhada de um dia inteiro. E no final dessa caminhada, se eles estivessem chegando a Emaús com a mesma atitude, com o mesmo espírito, com o mesmo desânimo que eles tinham no início da jornada, sabe o que eles teriam feito? Teriam olhado para esse completo estranho e teriam dito: olha, irmão, obrigado, valeu o papo, obrigado pela companhia, vai com Deus, vai pela sombra aí, ó, cuidado que fiquei sabendo que um sujeito aí foi apanhado esses dias aí, caiu na mão do salteador, ficou quase morto, aí quem socorreu ele aí foi até um samaritano, então cuidado com essa estrada aí, né? É isso que eles teriam feito, mas não. Eles disseram: fica, vamos continuar esse assunto, vamos continuar essa conversa, nós queremos continuar entendendo esse papo. Vocês entenderam o que aconteceu ao longo do caminho? O que é que foi capaz de mudar a atitude desses discípulos? Agora veja, a história não acabou aí. Eles o constrangeram a ficar. Já estava ficando tarde. Então, o que acontece é que Jesus entra. E aí, ao partir o pão, na hora da ceia, abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aqui vem a passagem, talvez que seja a grande chave para a interpretação desse texto, talvez o texto mais belo. Quando Jesus desaparece da presença deles, eles dizem para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não ardia o coração? Não ardia o coração enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras? O elemento transformador da atitude desses homens foi um estudo bíblico. Nós às vezes subestimamos o poder de um estudo bíblico bem dado, mas não de um estudo bíblico qualquer, um estudo bíblico onde Jesus apareça em todas as Escrituras. Um estudo bíblico esvaziado de Cristo não produziria esse efeito. Eles enxergaram Jesus em todas as Escrituras porque era o próprio Jesus dando esse estudo bíblico, e os homens que saíram de luto de Jerusalém chegaram radiante com os corações ardendo. O que são corações ardendo? Reavivamento. Isso é reavivamento. Corações ardentes. E o que foi que fez o coração deles arderem? A exposição, a palavra. O mais poderoso elemento de reavivamento da igreja é a palavra. É o contato com a palavra. Esse é o significado de reavivamento. Agora nós temos algumas lições a aprender aqui, né? Primeiro, o que foi que Jesus fez por seus discípulos enlutados e desapontados? Bom, nós já vimos. Ele deu um estudo bíblico. Por que ele então não se revelou de imediato? Aí nós entendemos. Muito em breve, Jesus não estaria mais presente fisicamente com seus discípulos. O que ele queria ensinar para os seus discípulos? A minha palavra tem para vocês consolo suficiente na minha ausência. Tudo que vocês precisam para obter consolo, direção, força, está na palavra. Perceba que toda a vida de Cristo foi uma vida orientada pela palavra e direcionando as pessoas para a palavra. O tempo inteiro,
Ele dirigia as pessoas para a palavra. Quando ele era interpretado pelos fariseus, quando ele era interpelado pelas pessoas comuns, ele sempre dizia: o que lês? Como você o interpreta? Está escrito. Está escrito. Não disse assim Moisés, não disse assim o profeta. Ele sempre encaminhava as pessoas para a palavra, porque ele sabia que há na palavra um poder imenso para produzir reavivamento. Agora, eis talvez uma pergunta das mais importantes. Quanto tempo durou esse estudo bíblico? Quanto tempo durou o estudo bíblico? Alguns elementos nós já vimos no texto. A Bíblia diz, se você ler lá o trecho do Evangelho, que a Bíblia afirma haver entre Jerusalém e a cidade de Emaús a distância de 600 estádios. 600 estádios. Bom, eu fui procurar aonde ficavam as ruínas, onde ficava a cidade de Emaús, e descobri que as ruínas já foram desenterradas pelos arqueólogos. A cidade de Emaús ela foi posteriormente, teve seu nome mudado pelos romanos, né? E Emaús virou a cidade de Nicópolis. Nicópolis ficava a 28 quilômetros de Jerusalém. E deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo 3 pessoas levam conversando para caminhar 28 quilômetros? Quanto tempo? No calor que fazia naquela região. Não é? Lembra que eles saíram de manhã bem cedo e chegaram com o sol se pondo, escurecendo. Bom, eu fui pesquisar, não é? E descobri que as pessoas, aquelas que fazem caminhada na praia, aquelas já bem condicionadas, aquelas que já têm um bom condicionamento físico, que estão acostumadas a fazer caminhadas diárias, elas andam em média, a uma média de 4 km por hora. Ou seja, bons atletas condicionados andando a 4 km por hora sem parar um segundo, levariam aproximadamente 7 horas para cumprir esses 28 km. Quanto tempo esses 2 discípulos andando com Jesus, conversando pelo caminho, parando para comer, parando para beber água, quanto tempo levou essa conversa? Bom, eu presumo que esse estudo bíblico levou alguma coisa entre 10 e 12 horas de caminhada. Enquanto durou a caminhada, durou o estudo bíblico. E aqui nós aprendemos 2 lições bem importantes. A primeira delas é que a velocidade ela é inimiga da profundidade. Querido, presta atenção numa coisa. Se você quer uma experiência profunda com a palavra de Deus, não pense que leitura dinâmica vai lhe produzir essa experiência. Você sabe que muitas vezes é o nosso problema, o problema dos cristãos. Nós desejamos aquela experiência que eles tiveram. Nós desejamos aquele resultado, nós queremos corações ardendo, mas nós não queremos nos submeter ao processo. Nós queremos corações ardendo, mas nós não queremos investir horas e horas e horas no aprendizado das Escrituras. Nós não queremos nos empanturrar, como foi dito ao profeta Ezequiel. Nós não queremos nos sentar para devorar as palavras de Deus, gastando tempo, investindo tempo, como foi recomendado ao apóstolo João. Então, essa é a primeira grande lição. A velocidade, ela é inimiga da profundidade. Estudos rápidos não produzirão crentes profundos e nem corações ardentes. E segundo, que se nós dependermos apenas do tempo regular dos cultos da igreja, nós jamais teremos uma experiência profunda na palavra. Percebe? Quanto tempo dura o culto na tua igreja? Quarta-feira, sexta, sábado, domingo? Quanto tempo dura o serviço religioso? Imagina, por exemplo, que o pregador da sua igreja faltasse e lá chegasse Jesus para substituí-lo, mas chegasse assim, disfarçado, sem que ninguém o percebesse. Dissesse, olha, o pregador não pôde vir, eu vim aqui substituí-lo, né? Ele me pediu que viesse e aparecesse lá Jesus disfarçado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na tua igreja ia ter espaço para Jesus dar estudo bíblico? É uma pergunta séria. A tua igreja teria espaço para Jesus dar estudo bíblico? Aquele estudo? Aquele que ele deu para os discípulos? Aquele que fez o coração deles arderem? Aquele estudo que levou cerca de 10, 12 horas? Teria espaço para Jesus pregar na sua igreja? Se nós dependermos
nós tivéssemos contato com a palavra apenas nos cultos regulares, irmãos, isso nunca produzirá reavivamento, crentes reavivados. Para que nós tenhamos aqueles resultados, nós temos que nos submeter ao mesmo processo. Vale lembrar, olha bem, essa Bíblia toda marcadinha, sabe? Toda marcadinha. Isso é apenas para nos lembrar que a Bíblia não é um livro para ser lido. Nunca foi. A Bíblia nunca foi um livro feito para ser lido. A Bíblia é um livro que foi feito para ser estudado, meditado. Leitura dinâmica não trará reavivamento e nem conhecimento e nem fortalecimento espiritual para ninguém. Não é? Outro elemento importante, não se deve estudar a Bíblia sem pedir o auxílio de Deus. Por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nós só podemos compreender o conteúdo espiritual da palavra se o Espírito que inspirou os escritores da Bíblia também nos inspirar, nos iluminar, melhor dizendo, para compreendê-la. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Né? E aqui eu coloquei esse antigo reloginho, né, de areia, chamado de ampulheta, para lembrar que nós devemos investir o quê? Nós devemos investir tempo. Aqui, ó. Nós devemos investir tempo para que nós tenhamos resultados significativos na nossa vida espiritual. Bom, vocês devem conhecer essas imagens. Eu vou me retirar da tela aqui um pouquinho. Essas imagens são bastante conhecidas, estão disponíveis na internet, estão disponíveis em documentários diversos. Essas pessoas esqueléticas que são vistas nessas fotos são sobreviventes dos campos de concentração nazistas na Alemanha. Quando os aliados derrotaram a Alemanha, começaram a entrar pelos territórios dominados pela Alemanha, eles começaram a se deparar com os campos de concentração, cuja existência os aliados não conheciam, nem mesmo os russos conheciam a existência desses campos de concentração. Aliás, os primeiros a encontrarem campos de concentração nazistas dentro da área da Polônia foram os russos, quando eles vieram empurrando o exército nazista para fora do território russo, depois expulsando da Polônia, e ali, quando eles estavam entrando no território da Polônia, começaram a achar esses campos de concentração, começaram a libertar os prisioneiros que estavam aí nessa condição. Haviam pilhas e pilhas de corpos, a gente não precisa repetir a história porque ela é bastante conhecida. Os poucos que sobreviveram assim, nessas condições. Muitos deles não tinham força para ficar de pé. Né? Muitos desses indivíduos ficaram dentro dos campos de concentração por mais de 2 anos. Isso os que deram a sorte de sobreviver tanto tempo. Né? No final da guerra, mais de 98% dos trens que chegavam carregados com prisioneiros judeus eram incinerados no mesmo dia. Mas alguns desses indivíduos chegaram a passar mais de 2 anos sem experimentar alimento sólido. Alimento sólido. Um sobrevivente desse período, um médico, um psiquiatra conhecido como Viktor Frankl, autor de vários livros, ele relata num dos seus livros, né, ele é sobrevivente dos campos de concentração, num dos seus livros ele relata que o que ele servia era uma sopa rala, e se você tivesse muita sorte, você conseguia às vezes pescar 2 ou 3 ervilhas no fundo do caldeirão. Era isso que milhares de pessoas comiam durante meses, às vezes anos. O que aconteceu? O que aconteceu com esses indivíduos? É que quando os soldados aliados os encontraram, eles ficaram tão chocados que, movidos por piedade, eles pegaram a comida que eles tinham com eles, que tiveram, e começaram a oferecer para os prisioneiros. Sabe o que aconteceu com esses prisioneiros? Como eles estavam com os sistemas digestivos há muito tempo sem receber alimento sólido, eles começaram a morrer diante dos soldados, porque seus estômagos e seus intestinos se rompiam quando recebiam alimento sólido. Isso me lembra diversas passagens da Bíblia, em que Paulo, por exemplo, chama os cristãos de meninos espirituais. Paulo se dirige aos Coríntios, o autor de Hebreus também faz a mesma afirmação em Hebreus 5 e Hebreus 11, de que ele retorna para aqueles crentes, esperando encontrar crentes maduros, e o que ele encontra, para sua decepção, são meninos espirituais ainda precisando beber leite. E ele ainda chega a dizer: leite vos dei a beber, porque ainda são crianças, vocês são carnais. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês ainda estão precisando de leite. Crentes que não amadureceram na sua experiência com a palavra. Ou seja, da mesma maneira que o corpo físico sem alimento sólido, ele se desacostuma a receber o alimento substancial, né? No sentido espiritual, acontece o mesmo fenômeno. Um indivíduo que ele faz, digamos, dieta espiritual, entre aspas, não se alimenta espiritualmente, só comendo papinha, só ficando na superfície,
O dia que vem um alimento mais sólido, um sermão mais consistente, ou não compreende, ou até se escandaliza, ou se sente mal, não é? Houve uma cena, que eu não consegui colocar aqui porque eu não consegui encontrar o vídeo, em que os soldados param um caminhão com sacas de feijão. Aqueles desses prisioneiros que conseguiam andar se atiraram para a traseira do caminhão. Os soldados tentaram impedir, mas não foram capazes. Eles conseguiram puxar 2 sacos de feijão para o chão, um deles se rasgou. E aquela multidão de homens, aí, desse jeito que vocês estão vendo na foto, se atiraram sobre feijões crus no chão. Pegavam feijões crus, enfiavam na boca e engoliam. Você sabe o que é isso? Isso é fome. Isso é fome. Eu encontrei uma gravura, não encontrei o vídeo, mas encontrei uma gravura semelhante também que se refere ao mesmo período. Aqui há prisioneiros no gueto de Varsóvia, na Polônia, brigando por latas de lixo, com comida podre. Isso me lembra uma coisa. Se você já comeu, você já solicitou alguma vez comida pelo iFood, aquela que você pede pelo aplicativo, chega na porta da tua casa, você sabe que depois o aplicativo vai te pedir para avaliar a comida, certo? E eles vão te fazer algumas perguntas, do tipo, ela veio bem embalada, a temperatura estava certa, o ponto de cozimento estava bom, os ingredientes eram bons, tinha boa apresentação, estava bem temperado, o tempo de entrega, como é que foi o tempo de entrega? E a quantidade foi suficiente? Com a refeição bem servida? A avaliação do iFood. Vamos fazer a avaliação do iFood aqui para essa cena que você está vendo. Vamos fazer a avaliação do iFood aqui. Essa comida está bem embalada? A temperatura está certa? Ponto certo de cozimento? Uma parte está crua, uma parte está podre, os ingredientes são bons? Não, é lixo. Tem boa apresentação? Muito menos, é lixo. Está bem temperado? Tá vendo? Não, isso é lixo, está podre. E o tempo de entrega? Foi bom? Para alguns desses indivíduos foi de mais de 2 anos. A quantidade foi boa? Bom, ironicamente, não deu para quem quis. A quantidade foi insuficiente. E a pergunta que eu faço é: isso impediu esses indivíduos de comerem? Impediu? Não? Por quê? Porque eles estavam com muita fome. Você já passou pela experiência pessoal ou já percebeu que algumas vezes cristãos chegam dentro de uma igreja escolhendo sermão como se estivesse escolhendo comida no iFood? Quantas vezes nós incorremos nesse erro de chegar dentro da igreja na hora do partir do pão da palavra, com aquela atitude que às vezes nós chegamos na beira do fogão, sabe? Suspende a tampa da panela. Feijão manteiga, não gosto. Esse arroz aqui, arroz está empapado, não gosto, gosto dele soltinho. E essa carne aqui tá muito dura. E quiabo com chuchu de novo? Aí nada te apetece? Quer saber? Eu vou pra geladeira pra procurar uma porcaria pra comer. Quanta gente escolhe sermão desse jeito? Quanta gente escolhe sermão desse jeito? Como se estivesse olhando um aplicativo de iFood. Não é? Sim. Se eu soubesse que era esse o prato de hoje, eu tinha ficado em casa. Pelo menos lá em casa eu escolhi aqui um pastor com 2 pós-graduações, que é professor do curso teológico tal, que tem pós-graduação não sei em qual universidade, que tem uma oratória boa. Ou então a gente chega na igreja e diz assim: aquele ali fala tão lento que dá vontade de dormir. Nossa, aquele ali fala tão rápido, mal dá pra entender. Nossa, aquele lá fala tão alto que dói o ouvido. Nossa, aquele lá fala tão baixo que eu não escuto nada. E aquele lá já vai contar de novo aquelas mesmas experiências batidas. Meu irmão, minha irmã, você se lembra
que a última igreja, o último período da história humana, o último período da igreja nesse mundo é de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Uma igreja que diz: rica sou, abastada, de nada tenho falta, eu tô com a pança cheia. Nada me apetece, eu tô empanturrada. O que isso lhe parece? A atitude dos crente de barriga cheia? Que atitude é essa? Bom, vejam o que Jesus nos disse. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Só será saciado aquele que tem fome e sede de justiça. Você tem desenvolvido essa atitude? Você tem sede da palavra, fome da palavra? Tem tido? Será que você não anda talvez um pouco anoréxico? Anoréxico espiritual? Ou não tem apetite para comer nada? Ou acha que já está empanturrado demais? Está achando que precisa fazer dieta até? Fica escolhendo comida? Qual que é a sua situação? Se avalia. Aqui cabe uma pequena observação. Quando a gente vai para uma igreja, a gente vai para prestar um culto a Deus. Um culto. Igreja não é lugar de programa, igreja é lugar de culto. Eu sei, eu não estou querendo aqui condenar o uso da expressão, eu entendo por que as pessoas usam a expressão. Olha, amanhã nós teremos um programa jovem, amanhã nós teremos o programa do Dia dos Pais, do Dia das Mães, que a igreja está organizando. Ela é programa, em que sentido? É programa porque é um evento programado, as coisas que se fazem na igreja são levadas a sério, são programadas, são agendadas previamente, são feitas de modo organizado, tudo nesse sentido, elas são programadas, mas a igreja não tem programa. A igreja tem culto. Qual é a diferença entre o culto e o programa? Um programa, ele é antropocêntrico, ele está voltado para agradar as pessoas, suas vontades, seus gostos. Um culto não está preocupado com isso. Um culto está preocupado em se ajoelhar diante de Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Eu vim aqui para te adorar por aquilo que o Senhor tem feito por mim. É um culto para adoração, para agradecer, para ouvir. Ou, como disse um certo pastor, igreja não é lugar para entretenimento de lobo. Igreja é lugar para alimentar a ovelha. E quando nós perdemos o foco e esquecemos de fazer a distinção entre culto e começamos a transformá-lo em programa, esquecemos que Deus é o foco e começamos a colocar o foco nas pessoas e agradar as suas vontades, e nós sabemos que as vontades humanas são infinitamente caprichosas. Não tem limite. Você vai de programa em programa, de mudança em mudança, você vai diminuindo o nível. Sabe o que acontece quando a gente substitui culto por programa? Um culto, com certeza, além de ter a adoração com foco em Deus, tem a abertura da palavra, tem pasto para a ovelha. Programa não, programa é para alimentar lobo, e lobo se alimenta de carne. O pasto, o alimento para a ovelha e o alimento de lobo não são a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente abaixa o nível e se esquece do propósito genuíno da igreja e perde o foco, sabe o que acontece? A gente pensa que está atraindo membro, que está atraindo jovem. Na verdade, é exatamente aí que nós estamos perdendo. Porque a ovelha vem atrás de pasto, não vem atrás de carne. A ovelha vem atrás do pastor, não vem atrás de programa. Então, fecha parênteses, é só uma observação. Bom, enxergar Jesus nas Escrituras é a chave de todo reavivamento. Todo estudo bíblico deve ser cristocêntrico. Todo estudo bíblico deve ter Cristo como foco. Deve exibir Jesus. O que foi que disse o salmista? Esbraseou-se no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Percebe? Corações que ardem são corações que meditam. Corações que não investem tempo meditando na palavra não ardem, não serão reavivados. Sabe? Muitas vezes nós
raciocinamos de modo equivocado, nós pensamos que o reavivamento e o derramamento do Espírito Santo do Pentecostes levou os apóstolos à palavra, quando na verdade foi o oposto. Lembremos que Jesus passou 40 dias com seus discípulos ensinando a palavra, mostrando a si mesmo dentro da palavra. 40 dias ateando fogo no coração dos discípulos. E depois, quando ele disse, agora vocês se reúnam e esperem, porque eu vou mandar o Espírito. Os corações já estavam ardendo, reavivados. Nós não receberemos o Espírito Santo para sermos reavivados e corrermos para a palavra. Nós temos que correr para a palavra, para o coração ser reavivado, para então recebermos o Espírito. É nessa ordem, não o contrário. O reavivamento da igreja primitiva foi resultado desse aprofundamento com a experiência dos crentes na palavra. Sabe, queridos, eu mergulho desde os 14 anos. Quem me conhece sabe disso. O fundo do mar é um outro planeta dentro do nosso planeta. O fundo do mar tem outros seres, outros sons. É outro ambiente completamente diferente. E eu vou lhes dizer uma coisa. Em todos os anos que eu mergulho desde que eu era garoto, eu não conheço um único mergulhador que saia de casa, que se dispõe a sair de casa para dar uma caidinha de meia hora, 1 hora no mar. Sabe por quê? Não vale a pena o tempo que você gasta preparando o equipamento para ir mergulhar. Não vale a pena você ir para dar uma caída de meia hora, 1 hora. Quem prepara o equipamento para ir mergulhar vai para passar o dia. 5, 6, 7, 8 horas. Já cansei de sair do mar de noite. Com meu equipamento, prancha, arpão, essas coisas. Levo lanche, prende na prancha, leva água, leva fruta. Passa o dia. Mergulhos não é tibum. Na água rasa, não. Mergulho leva tempo. Sabe, queridos, muitos cristãos têm tido uma experiência religiosa com a palavra semelhante a essa, como a experiência de quem vai à praia. Sabe? Linda, admira muito toda a beleza do mar. Mas olhando de longe. Olhando de longe. Tem gente que não quer nem pôr o pé na água, né? Porque está muito gelada. Mas o convite divino a cada um de nós, queridos, para que nós nos aproximemos da fonte de águas vivas, que nós nos aproximemos da palavra. Entra, sente a temperatura, molha teu corpo. Tem uma experiência mais sensorial, mais próxima. Tá com medinho, leva uma boia, não é? Mas veja, para dar mergulhos na palavra, você não corre risco. Você não precisa levar equipamento de proteção. O convite divino é: chega mais perto, molha teu corpo, nada um pouquinho, sinta o ambiente e aí cria coragem. Pega teu equipamento, se dispõe a mergulhos mais profundos. Senão você vai passar a vida tendo uma experiência assim, estética. Lindo, 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 lindo. Mas sim, nunca tem enxergado o que está abaixo da superfície. Nunca. E veja, queridos, as profecias nos apontam de modo inequívoco que tempos amargos estão vindo. E quem não tiver digerido o mel da palavra não resistirá ao tempo de angústia, ao tempo da amargura que virá sobre o mundo. Não resistirá. Aqueles que se contentam com experiências superficiais não resistirão. O que esse trecho inspirado nos mostrou, essa experiência dos discípulos no caminho de Emaús, é que aquilo que nos mantém nos tempos amargos é exatamente uma experiência profunda com a palavra de Deus. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele dizia: eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. No momento difícil, quantas vezes no momento difícil o Espírito Santo traz à sua memória exatamente aquele verso que você precisa para obter consolo? Mas eu te pergunto, como é que você vai trazer à memória aquilo que você não armazenou nela? Se você não estuda, se você não tem contato com a palavra, como é que você poderá armazenar alguma coisa para ter recursos na sua memória?
E veja, o profeta disse: eu quero trazer a memória. Mais uma vez, faça pelo concurso da sua vontade. É preciso desejar para ter algo que armazenar na memória. E finalizando, já indo para a nossa conclusão, você sabe como é produzido o mel? Sabe como é produzido o mel? Bom, eu aprendi que o mel é produzido da seguinte maneira. Primeiro, as abelhinhas, sábias como são, não é? Elas sabem muito bem a hora de trabalhar. Toda abelha sabe que há um período em que ela pode trabalhar, porque chegará o período em que ela não poderá sair da colmeia, quando o inverno chega. E elas são bastante laboriosas, elas trabalham bastante. Então elas voam até as flores, coletam o néctar das flores, vão para dentro da colmeia. Só que o que acontece é que o néctar, ele é muito ralinho. O néctar é aproximadamente 85% de água, muito ralo. Ele não é suficiente para produzir um mel consistente que vai sustentar a própria colmeia, não é? Então como é que a abelha produz esse mel? Ela regurgita o néctar que ela trouxe e engole de novo. E regurgita de novo. E engole de novo. E cada vez que ela engole e regurgita, uma parte do líquido fica retido no seu próprio corpo. E cada vez que ela regurgita, aquele líquido vai saindo cada vez mais viscoso, mais denso, até se transformar naquilo que nós conhecemos como mel, não é? Agora, qual é a relação disso com tudo que nós vimos até agora? Qual é a relação do mel, da palavra e de todas as coisas que nós estudamos? Bom, queridos, algumas lições que nós precisamos aprender e reter. O inverno que está para vir, as provações e as dificuldades que virão sobre o mundo. No inverno que virá, nós precisamos aprender pelo menos 3 coisas. Primeiro, você não vai sobreviver de néctar. Compreende? Alimento ralo não vai te sustentar na hora da provação. Na hora das grandes provações que estão para chegar ao mundo. Principalmente à medida que o dia da volta de Cristo se aproxima. Segundo, você não pode esperar reavivamento com néctar. Compreende? É ralo demais. E se você não pode esperar reavivamento com néctar, tem também mais uma coisa que você não pode esperar obter com néctar. Qual é? Você não pode esperar derramamento do Espírito Santo com néctar. Percebe a importância dos tempos em que você vive? De acordo com a profecia de Joel, capítulo 2, 2 grandes chuvas do Espírito Santo seriam derramadas sobre a humanidade. E ele comparou essas chuvas, aquelas chuvas que caíam lá nas terras de Israel. Ele chamava de chuva temporã e chuva serôdia. O que era chuva temporã? Era aquela chuvinha fina que caía no início da estação do plantio para afofar a terra, para fazer germinar o grão. Uma chuva fina. Próximo do período da colheita caía a chuva serôdia. Era uma chuva torrencial, caudalosa, abundante, para maturar o grão para a colheita. O que acontecia é que se o agricultor errasse o período do plantio, perdesse o período das primeiras chuvas, quando a chuva temporã viesse, a chuva serôdia, a última, mais forte, a planta ainda não teria crescido o suficiente, não teria raiz. E aquela chuva caudalosa arrastaria a planta. Quando o Espírito Santo for derramado em grande profusão sobre a terra, conforme está prometido na Bíblia, a mesma chuva serôdia que vai amadurecer os grãos que estiverem prontos para a colheita, é a mesma chuva serôdia que vai carregar as plantas maturas embora. Esse é o grande peneiramento que será feito pelo próprio Deus. Para receber essa medida do Espírito, você precisa aprender a se alimentar substancialmente agora. Mas para que essa mensagem não termine num tom tão pessimista, eu vou terminar com essa frase, uma frase muito bonita, de Ellen White, quando ela diz assim: ao recapitular
a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. O que foi que encheu ela de confiança na liderança de Cristo? O que fez com que ela louvasse a Deus? Ela recapitulou a história passada. Ou seja, ela foi à Bíblia, viu como é que Deus lidou com o seu povo desde o princípio. E aí ela conclui com essa belíssima frase, esse belíssimo desfecho: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o seu ensino em nossa história passada. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou no passado. Para saber como Deus o fez, nós precisamos de um mergulho mais consistente com a palavra. Não gostaria você, hoje, de rever a sua atitude em relação à palavra de Deus? Não gostaria de você seguir o conselho dado pelos anjos ao profeta Ezequiel, ao apóstolo João? Não gostaria você, hoje, de encher as suas entranhas com a palavra de Deus? Queridos, basta se dispor. Basta se dispor. Abra sua boca e Deus vai te alimentar. Que Deus te conduza a um mergulho frutífero, proveitoso nos mistérios da sua palavra. Deus abençoe e até a próxima.